E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal. Hoje vamos embarcar em uma expedição de arrepios, uma jornada pelos 6 lugares mais radioativos de Chernobyl, o palco de um dos maiores desastres nucleares da história. Em 1986, a explosão no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl lançou uma nuvem mortal de radiação sobre a Ucrânia, mudando para sempre o destino da região. Imaginem só, uma força invisível capaz de transformar um lugar cheio de vida em um cenário fantasma. Mas o que aconteceu com Chernobyl depois que as câmeras de TV se desligaram e o mundo voltou suas atenções para outros cantos do planeta? A resposta é um silêncio perturbador, um vácuo preenchido por ruínas e níveis perigosos de radiação. Preparem seus medidores Geiger, pessoal, porque as coisas estão prestes a ficar perigosas. E chegamos ao marco zero do desastre, o próprio epicentro desta tragédia nuclear, o reator 4. É aqui que a história da catástrofe de Chernobyl foi escrita, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear. Em 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança de rotina, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl se tornou palco de um dos eventos mais marcantes do século XX. Imaginem a cena, o núcleo do reator superaquecido, rompendo as barreiras e liberando uma onda de radiação mortal na atmosfera. É difícil imaginar a sensação de pânico e impotência que tomou conta de todos naquele dia fatídico. Hoje, o reator 4 é um túmulo de concreto, o sarcófago, construído às pressas para conter a fúria radioativa. É como se a própria estrutura estivesse ali para nos lembrar da fragilidade da nossa existência. Mesmo com nossos trajes de proteção e medidores Geiger zumbindo em alerta, podemos sentir o peso da história e a presença fantasmagórica dos bravos homens e mulheres que sacrificaram suas vidas para conter a tragédia. Homens e mulheres que, como os bombeiros do nosso Brasil, se arriscaram para proteger o mundo de um mal invisível. Deixando para trás o marco assustador do reator 4, nos aventuramos mais fundo no coração da zona de exclusão, em direção a Pripyat, a cidade que se tornou um símbolo da tragédia de Chernobyl. Pripyat, uma cidade construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, já foi um farol de progresso e prosperidade, um lugar onde as pessoas sonhavam com um futuro brilhante. Mas em 26 de abril de 1986, o desastre de Chernobyl transformou este oásis de vida em uma cidade fantasma da noite para o dia. É como se o tempo tivesse parado, congelando as vidas e os sonhos de seus habitantes. À medida que nos aventuramos pelas ruas desertas de Pripyat, somos recebidos por um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento assobiando pelas janelas quebradas dos edifícios abandonados. É como se a cidade estivesse respirando, ainda que de forma fantasmagórica. O parque de diversões, com sua roda gigante enferrujada e carrinhos de choque silenciosos, é um lembrete assustador da alegria e da inocência que já permearam este lugar. É como se pudéssemos ouvir o eco das risadas das crianças, agora silenciadas pelo tempo. Preparem-se, pessoal, porque estamos entrando na Floresta Vermelha, um dos lugares mais assombrosos e radioativos de Chernobyl, um verdadeiro testemunho do poder de destruição da radiação. Logo após a explosão, a onda de radiação mortal atingiu a floresta próxima à usina, e as árvores mudaram da cor verde vibrante para um vermelho ferrugem grotesco, como se a própria natureza estivesse sangrando. Árvores centenárias, que um dia serviram de abrigo para animais e testemunharam a história da região, foram reduzidas a esqueletos retorcidos e fantasmagóricos, suas formas grotescas, um lembrete constante da fúria invisível que assola este lugar. Enquanto caminhamos por este labirinto de árvores mortas, nossos medidores Geiger disparam loucamente, um coro frenético que nos lembra da ameaça invisível que nos rodeia.
É como se a própria floresta estivesse nos alertando sobre o perigo que ronda o local. Mas mesmo neste lugar desolado, a vida encontra um caminho mostrando a força da natureza, mesmo diante da adversidade. Plantas resistentes à radiação começam a brotar do solo contaminado e animais ousam se aventurar de volta a este território outrora proibido, provando que a vida sempre encontra um caminho. Deixando para trás a floresta vermelha, voltamos nosso olhar para a fonte do desastre, o coração da besta, a usina nuclear de Chernobyl, um gigante adormecido que ainda guarda os segredos daquela noite fatídica. Este complexo tentacular de aço e concreto, outrora um símbolo de progresso e inovação soviética, agora se ergue como um monumento à arrogância humana. Nossa jornada nos leva a um lugar que mexe com a alma, o Hospital de Pripyat, um local que nos lembra da fragilidade da vida humana. Nas horas após a explosão, tornou-se o epicentro de uma batalha contra a radiação. Médicos e enfermeiros lutaram para salvar vidas. Caminhando pelos corredores silenciosos, sentimos a presença daqueles que sofreram. O porão guarda roupas de bombeiros, agora altamente radioativas. O Hospital de Pripyat é um testemunho da resiliência humana. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela zona de exclusão de Chernobyl, um círculo de 30 quilômetros de raio que se estende ao redor da usina, um monumento aos erros do passado, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear. A zona é um lugar de contrastes assustadores, onde a beleza natural da floresta ucraniana se choca com o silêncio fantasmagórico de cidades abandonadas e a ameaça invisível da radiação. É como se a natureza estivesse tentando recuperar o que lhe foi tirado, mas a marca da tragédia ainda estivesse presente. Animais selvagens agora vagam livremente por esta terra recuperada, suas pegadas na poeira das estradas desertas, os únicos sinais de vida em um lugar que já foi lar de milhares. É como se a vida estivesse resistindo, mesmo em um local marcado pela tragédia. A zona é um lembrete de que a natureza, em sua sabedoria implacável, sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. É um símbolo de esperança, um sinal de que a vida sempre encontra um caminho, mas a ameaça da radiação ainda permeia o ar, invisível, insidiosa, uma presença constante que paira sobre tudo. É como se a tragédia jamais pudesse ser esquecida, um fantasma que assombra o presente e o futuro. Chernobyl não é apenas um lugar de tragédia, mas também um lugar de esperança, um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho e que devemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem por Chernobyl? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão assustadora, mas importante, de um dos lugares mais emblemáticos e significativos do nosso tempo. Chernobyl é um lembrete de que a história está repleta de lições importantes que não podemos ignorar. Chernobyl serve como um lembrete constante do poder da energia nuclear e da importância da responsabilidade na sua utilização. É preciso ter cautela e sabedoria ao lidar com tecnologias tão poderosas, para que o futuro da humanidade não seja comprometido. Continuemos a explorar o mundo juntos, aprendendo com seus mistérios e maravilhas, e sempre nos lembrando do impacto que nossas ações têm no planeta e em suas futuras gerações. Afinal, o planeta é a nossa casa, e cabe a nós cuidarmos dele. Até a próxima.